graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, no segundo dia, Deus vai fazer separação entre águas e águas, e nós podemos compreender, então, sobre as influências que nós teríamos de uma água que desce do céu e uma água pré-existente na terra. A água ela tem uma característica interessante. Por ser líquida, ela toma a forma do lugar onde eu a coloco. E todas as vezes que eu tento segurar, eu não consigo segurar com as minhas mãos. Ela escorre entre os meus dedos. Ela não pode ser presa, ela não pode ser segura. É uma característica da água. É uma característica também de uma sociedade como a nossa, que hoje é conhecida como mundo líquido. E dentro do mundo líquido nós temos convicções líquidas. Então ninguém sabe nada sobre nada, ninguém define nada sobre nada. Há pouco tempo atrás era incontestável que o homem tivesse ido à Lua. Hoje não é tão certo assim. Eu já falei para vocês num outro vídeo que não se sabe mais se a Terra é um globo ou se a Terra é plana. Todas as coisas estão colocadas para serem contestadas, discutidas e definição nenhuma. Todo mundo tem o direito de pensar alguma coisa. Eu acho isso, o outro acha aquilo, o outro acha aquilo e ninguém acha nada. Não se consegue mais formar uma opinião sobre nada. Então nós temos 32 mil opções de uma religião cristã. Foi o ponto que nós chegamos. Não se define mais nada sobre nada. Isso é resultado de quê? É resultado do que as pessoas chamam de evolução. O homem evoluiu. A ciência evoluiu. A tecnologia surpreende a cada dia. Isso foi bom? Não, querido, isso não foi bom. Isso só é bom quando toda a tecnologia disponível e toda a informação disponível nos traz convicções seguras. Nós perdemos toda a segurança. Nós só não perdemos a nossa segurança quando nós atentamos para a palavra de Deus. Ela não muda. Ela declara sobre si mesmo que passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. E eu fico pensando, tem hora, que as pessoas elas gastam tanto tempo pesquisando e estudando e conhecendo nada e não conseguem 15 e 20 minutos para ler Bíblia. É impressionante. A única coisa definitiva e imutável que nós temos é a Bíblia. E nós chegamos num momento, então, que a água, ela assume uma importância maior do que tudo. Porque nós vivemos num mundo líquido. E aí, a Bíblia ela pode ser contestada cientificamente. Agora, até pouco tempo, o Darwin era absoluto na teoria da evolução. Ensinado nas escolas como se nós, humanos, tivéssemos sido uma evolução de primatas macacos. Isso reinou durante séculos. E nessa geração nossa, tem uma leva de cientistas que pregam uma teoria chamada designer inteligente. A Terra e tudo que foi criado teve uma criação a partir de um cérebro, a partir de algo que pensa, a partir de algo que raciocina. Nós não podemos chamar de Deus, mas é um ser pensante. É o que a ciência moderna agora nos oferece. Dá para se apegar a isso? Algumas pessoas cristãs veem até com simpatia que tenha aparecido algum cientista não cristão fazendo uma teoria contrária à teoria do Darwin. Parece até que soa bem. Não soa bem. Deus fez separação entre águas e águas. E eu vou continuar deixando me poluir por águas que são da terra, que são de baixo? Não, eu preciso atentar para as águas que vêm do alto. Dessa forma, então, nós chegamos ao terceiro dia da criação. Deus vai determinar que haja porção seca. A porção seca, ele vai denominar terra. E terra, ela tem uma característica diferente da água. A terra, mesmo estando embaixo, é alguma coisa que eu pego. A terra é alguma coisa que eu moldo.
a terra é alguma coisa que eu posso usar para produzir até utensílios. É a terra. A terra que surge no terceiro dia, ela será matéria-prima para a própria construção do homem no sexto dia. E o que Deus está querendo dizer com isso? Que ele precisa, então, de alguma coisa que seja moldável e não somente da água. Deus está criando a porção seca, declarando para mim e para você que ele precisa de algo que aceite molde, algo que tome uma forma. E é maravilhoso, querido. Quando nós chegamos no sexto dia, nós vamos perceber que Deus vai dar a forma ao homem e a forma que o homem vai ter é a forma de Deus. Não é a forma formato. Existencialmente, o homem será formatado conforme Deus. E por que é preciso que haja a compreensão disso? Porque nós poderíamos viver perdidos entre alguma coisa que não se pega, alguma coisa que não dá forma. A água não dá forma. A água, se eu põe num jarro quadrado, ela é quadrada. Se eu põe num jarro redondo, ela é redonda. Entende isso? O escritor de Hebreus vai dizer que nós não podemos ser como meninos inconstantes, levado de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Água é líquido. Toma forma de qualquer coisa, de tudo que se quer dar. Então, no momento em que se expõe para nós contestações científicas e contestações filosóficas, o que nós temos ouvido? Nós vivemos num momento em que existem definições para tudo. Por exemplo, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar com um meteoro, o mundo vai acabar com uma guerra mundial, o mundo vai acabar por catástrofes naturais. O que vai acabar com o mundo? As pessoas têm uma convicção, o mundo vai acabar. Mas vai acabar como? E aí nós nos surpreendemos com uma coisa. Que nós conhecemos pessoas que são adeptas ao cristianismo. E nesses últimos dias, por causa das situações que nós temos vivido, do momento que nós estamos vivendo na humanidade, às vezes nós chegamos para as pessoas e dizemos, olha, tudo isso que está acontecendo poderia significar para nós a nossa redenção. Jesus está voltando. E nós nos surpreendemos com pessoas que têm igreja, têm inário, têm fé, têm adoração. E elas dizem, mas Jesus não pode voltar agora. Eu ainda tenho tanta coisa para fazer. Fazer o quê? Mundo líquido, mundo de medo, mundo de destruição, mundo de desesperança. Fazer o quê? E aí nós vemos então a liquidez da fé. A fé, ela se tornou alguma coisa em que Deus hoje está dizendo, é preciso haver separação. É preciso que apareça porção seca. É preciso que apareça na nossa vida, na nossa existencialidade, algo moldável. Algo que possa assumir uma forma. E não somente assumir uma forma, mas assumir a forma que Deus quiser dar. O momento é muito propício para isso. No momento em que as coisas não têm mais certezas, garantias, nenhumas existenciais. Lá no livro do Gênesis, nós vamos ver a humanidade tocando a sua existencialidade. Parece que está tudo bem. O Caim vai construir cidades, os seus filhos vão construir cidades. E aí a Bíblia parece que ela dá um susto na gente, que ela vai dizer, então se começou a invocar o nome do Senhor. Quanto tempo levou? A gente não tem como saber. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Um dia lá na existencialidade do Gênesis, alguém resolveu invocar o nome do Senhor. Porção seca. Aparece porção seca. Na existencialidade humana, quando tudo parecia estar perdido, o Abel, que era aquele que entendeu o propósito do Senhor, o projeto do Senhor, o chamado do Senhor, a adoração verdadeira ao Senhor, está morto. Humanamente falando. O Abel não morre. Mas aqui na humanidade, na história da humanidade, precisaria de alguém que
continuasse aquela obra de se reaproximar de Deus e de estar com Deus e de andar com Deus. Então vai aparecer alguém e o escritor do Gênesis vai dizer: e então se começou a invocar o nome do Senhor. Porção seca. Apareceu a porção seca. A matéria-prima agora que pode fazer um homem, ela passa a existir. Por quê? Porque passou a invocar o nome do Senhor. Quando nós passamos a invocar o nome do Senhor, nós temos alguém poderoso para nos dar uma forma. Nós temos alguém com capacidade de fazer que nós sejamos seres novos, novos seres, pessoas novas, com existencialidade que tenha significado e não líquido. Onde cada contestação filosófica, por mais poder de persuasão que ela tenha, ela não encontre significado quando confrontada com a palavra de Deus. São pessoas cultas, PhDs, pessoas com mestrado, doutorado, ótimo. Mas eles falam de alguma coisa que morre, que tem fim. Eles falam de alguma coisa temporal. Temporal. Nós temos convicções. E você vai ver isso na sua família. Você vai ver isso na sua família. Você tem lá uma sobrinha e ela está usando uma determinada joia e que a avó escandaliza. A avó fala: no meu tempo não se usava isso. Isso é uma vergonha. A neta está usando uma roupa e a avó fala: que absurdo os pais deixarem essa menina usar essa roupa. Isso é uma indecência. É impressionante como as coisas mudam. É impressionante como que os critérios morais, sociais, eles são transitórios. Nós chegamos hoje ao ponto de compreender que alguém roube para comer. Ele é ladrão, ele rouba, mas ele rouba para comer, a gente aceita. No momento em que nós vemos pessoas que não precisam, que não passam fome, que não têm falta de nada, desviando o dinheiro da merenda escolar, o que significa uma pessoa que roubou um pacote de arroz no supermercado? Não significa nada, passou a ser aceitável. Querido, no cristianismo não. No cristianismo não. O cristianismo, se você tem fome, peça. Se você tem necessidade de alguma coisa, peça. O máximo que vai acontecer é você receber um não. E se você receber um não aqui, peça ali na frente de novo. E peça, e peça. Alguém vai ter misericórdia de você. Cristianismo. Mas socialmente, não. O crime ali, aquele crime não se compara. Não se compara. Então ele é perdoável, ele pode ser deixado para lá. Não. Segundo a palavra de Deus, crime é crime. Desobediência é desobediência. E pecado é pecado. Então nós chegamos numa condição existencial em que precisa aparecer na nossa vida, ou reaparecer na nossa vida. Deus está nos recriando e é preciso que apareça na nossa vida porção seca, algo moldável, algo que Deus possa botar as mãos e construir alguma coisa. É preciso que nós possamos compreender que algumas das nossas percepções sobre Deus e sobre Jesus, elas são simplesmente filosóficas. Nós aceitamos formas de cultos diversos e variados. E a gente possa dizer que religião não se discute? Não, eu compreendo isso. Numa roda familiar, religião não se discute. Numa roda entre amigos, religião não se discute. Mas religião se conversa sobre. E Deus é alguém que se conversa sobre Deus. E Jesus é alguém que se conversa sobre Jesus. E é preciso que então, ao conversarmos sobre Jesus e ao conversarmos sobre Deus, as nossas convicções, elas sejam sólidas. Elas sejam sólidas. Deus está fazendo uma nova obra na nossa vida. Deus está fazendo com que nós tenhamos convicções que sejam convicções de fé, de firmeza, de fidelidade.
Todas as vezes que a gente coloca alguma coisa como deixa para lá, é liquidez. Ah, deixa para lá não. Alguém pode até não querer conversar comigo sobre o que eu acho da igreja, não tem problema. Mas a partir do momento que ele se dispuser a conversar comigo sobre o que eu acho da igreja, o que eu acho da Bíblia, o que eu acho de Deus, o que eu acho de Jesus, precisamos ter um diálogo. Ele vai dizer do que ele pensa e onde ele fundamentou o que ele pensa. E eu vou dizer do que eu penso e onde eu fundamentei o que eu penso. Você já imaginou você pagar uma consulta ao médico R$300? Você fez todos os seus exames, você olhou na internet o resultado dos seus exames e você chega lá no doutor e você diz para ele: doutor, eu vi aqui que eu estou com esse e esse problema e é melhor que eu tome esse e esse remédio. Você acha isso normal? Seria isso normal? Você pagar uma consulta ao médico para você chegar lá e sugerir a ele qual remédio você deveria tomar? Não, querido, não é normal. Ainda que pareça normal no mundo que nós vivemos hoje, não é normal. E nós não chegaremos nunca para Deus e diremos a Ele a melhor maneira de ser Deus. Não faremos isso. Então é preciso que nós não brigamos por causa de religião. Mas religião se discute. E fé se discute. Porque é preciso que existam convicções sólidas. No momento em que a filosofia e a ciência estão aí para nos contradizer. Nós precisamos falar sobre religião, sobre Deus e sobre Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.